Olá, é um prazer estar com você aqui novamente pela TV Com Brasil, canal 28 da Oi TV e pela TV Cidade São Léo, canal 6 da NET. Eu sou Silvia Moresco da Patchwork Home e estou aqui para mais um Ponto Certo. E para a aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer um bloquinho maravilhoso de patchwork e depois, com esse bloco, nós vamos montar juntas uma capa para máquina de costura, porque ela merece ficar protegida, não é mesmo? Então tá, só que antes dessa aula, eu quero te fazer um convite. Floripa Quilt, tá chegando a hora, tá pertinho, é dia 1º de maio. Então, venha para o Floripa Quilt de 1º a 4 de maio, ACM, Associação Catarinense de Medicina. E eu vou te mostrar o trabalho que eu vou dar a aula lá. Quem sabe você não vem fazer uma aula desse trabalho maravilhoso? Janela de catedral. 3 formas diferentes de fazer o mesmo trabalho, vocês vão adorar. Então, vamos ver o que precisa para a aula de hoje? Então, você vai precisar, eu vou te dar de acordo com as cores, tá? Eu tenho cinza, amarelo e vermelho. Depois você seleciona a cor que você quer para o seu bloquinho, mas para tomar nota das medidas, o tecido A, que eu separei como meu tecido A, é o bordô, ok? É o bordô. Eu vou precisar de um quadradinho. Eu vou precisar de um quadradinho do tecido A, que é o meu bordô, de 6,5 por 6,5. Um quadradinho só. No mesmo bordô, eu vou precisar de 2 quadradinhos de 7,5. Esses 2 quadradinhos, eu vou cortar eles ao meio, que eu vou finalizar então com 4 triângulos no tecido bordô. Do meu tecido B, eu vou precisar de 3 quadrados, que é o meu tecido amarelo. 3 quadrados de 13 centímetros, ok? Esse quadrado, eu vou cortar ele em 2 vezes na diagonal. Vai me resultar 4 triângulos deste daqui, ok? Então, se eu tenho 3 quadrados, eu vou resultar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 triângulos amarelos, ok? Agora, para o meu tecido C, que é o cinza, eu vou precisar de, deixa me ver aqui, 7 centímetros. Eu vou precisar de 10 quadradinhos de 7 centímetros, que eu vou partir ao meio, ok? Finalizando, então, 20 triângulos cinza. Queres que eu repita as medidas? Tecido A, bordô, um quadradinho de 6,5 por 6,5. Tecido B, amarelo, quadrados, 3 quadrados de 13 centímetros, que vão ser partidos em 4 na diagonal, resultando 12 triângulos amarelos. O meu tecido C, que é o cinza, eu vou precisar de 10 quadradinhos de 7 centímetros, partidos ao meio na diagonal, ficando então com 20 triângulos cinza. E os meus triângulozinhos também de 7 centímetros no bordô, que eu vou fazer 2 quadradinhos, partindo no meio, resultando então 4 triângulozinhos, ok? Eu sempre aconselho a fazer a pré-montagem das peças em cima da mesa, assim como tá aqui, ó. Como está esses aqui que não estão costurados. E eu só separo o que eu realmente vou costurar. Então, se eu vou costurar esse lado, eu pego todos os amarelos desse lado, coloco um alfinete direcionado para a posição que eu vou costurar. Eu não alinhei, eu não arrumei, eu só separei. Então, eu pego todos os meus triângulos e vou separar e vou costurar somente esse lado aqui. Separei, botei um alfinetinho.
e vou costurá-los. Então, para arrumar, eu vou posicionar aqui, ó, bem na bordinha. Para costurar, eu vou posicionar ele bem na bordinha aqui. Aqui também bem alinhadinho com aquela borda. E a pontinha vai ficar sobrando. Aquela ali vai ficar sobrando. Viro, vou passar ferro e vou reservar. Eu vou costurar o outro. Eu fiz uma sequência, lembra? São vários. Eu fiz uma sequência. Alinho com essa primeira borda, alinho com a borda de baixo e vai sobrar a pontinha ali em cima. Por que que eu alinho as duas bordas? Se eu dividir a sobra, uma pontinha para cada lado, esta sobra aqui, ó. Se eu dividir essa sobra, uma pontinha para cada lado, vai ficar torto. Vai faltar tecido aqui em cima e aqui vai sobrar. Vou lá, passo a ferro de novo, virando a costura pro lado do cinza, para não ficar com muito volume, ó. Eu puxo a costura pro lado de cá. Se eu botar pro lado de cá, ó, vai vir a outra aqui, vai ficar com muito volume nessa pontinha aqui. Ok? Então, eu costurei todos os meus ladinhos. Eu vou devolver a minha peça aqui na mesa, no lugar dela. E vou verificar o que que eu preciso costurar agora. Eu preciso costurar esse outro ladinho aqui. Eu não separo, eu não saio com todas as minhas peças voando em cima da mesa. Eu sou delicada para pegar, para organizar, porque se eu botar uma peça errada, eu vou me atrapalhar. E eu me atrapalho e muito. Então, eu vou costurar agora todas as outras partes. Por exemplo, eu vou costurar todos os lados esquerdos. Então, eu pego todos os triângulos e costuro o lado esquerdo. Depois venho e costuro todos os lados direitos. Isso é uma maneira de se organizar. Vou passar, vou virando as costuras, devolvo lá no lugar dele. Então, já costurei todos os meus triângulos, certo? Ó, costurei esse aqui, costurei esse e costurei esse, fui fazendo, certo? E vou colocar todos eles em cima da mesa novamente para ir juntando. Eu vou fazer uma sequência de 3, porque se você reparar, eles estão de 3 em 3, ó, 3, 3. Então, eu costuro esses meus, vou fazer 3 tiras. Eu vou costurar esses 3 aqui, vou costurar esses 2 e vou juntar aqui, tá pronto? Consegue entender? Vou costurar o quadradinho nesse aqui e na outra ponta ali, ó. Certo? Dá pra ver? Eu vou dar uma passadinha neles pra endireitar. Aí aqui eu tenho esses 2 que eu juntei, eles 2, juntei esses 3 aqui e costurei esses 2 de ladinho aqui. E vou costurar esse lá em cima para formar a minha terceira faixa. Vou ali dar uma passadinha e já volto para mostrar para vocês. Deu? Já brincamos? Já vimos os cachorrinhos? Então, está aqui o bloquinho passado, as 3 faixas que eu preparei. Lembrando que em si, os bloquinhos são todos iguais. Fly Guise, lembra do Fly Guise? Todos eles é um Fly Guise. A única diferença é que esse aqui de baixo tem o vermelho, ó, são 4 iguais.
tá? E os outros são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 iguais, que é um triângulo maior amarelo e 2 pequenos cinza, ok? Então, eu coloco na posição um vermelho e mais 2. Aqui, 2 sozinho, o vermelho e mais 2 nessa direção. E aqui os 2 sozinho. E essa tira no meio para poder montar o bloco, porque tu não consegue montar ele de outra forma. Tá? Até poderia, mas a posição daria a mesma. Se tu montar esse, daria a mesma posição. Então, feito isso, estou com a minha tira 1, 2 e 3. Agora eu vou juntar essas tiras. Eu vou costurar essa nessa, cuidando os encaixes, lembra? Alfinetinhos para deixar perfeito. Para não virar as costuras, para não ficar um trabalho pesado no avesso. Pesado quando eu digo que ele fica com várias costuras uma em cima da outra, depois para fazer o quilt é um sacrifício, bate a agulha, pode até quebrar. Agora, eu vou colocar a outra faixa do outro lado. Então, está pronto o nosso bloco. Gostou? Antes de finalizar o nosso trabalho, que eu já fiz o bloquinho, agora eu vou ensinar você a montar uma capa de máquina. Eu quero agradecer do fundo do meu coração todos os depoimentos, todos os comentários que as minhas seguidoras, tanto do canal do YouTube, quanto da TV Costa Doce, da minha página Patchwork Home e agora também da Oi TV e da Cidade de São Léo, das TVs a cabo que também passa esse programa. Eu quero agradecer todas as pessoas que me deixam o seu carinho diariamente. Eu recebo muitas mensagens, eu fico muito feliz. Vocês não sabem como isso é importante. Até as críticas são importantes para mim, mas crítica construtiva, não crítica destrutiva. Pessoas mal-humoradas que deixam comentários não muito legais. Então, até as críticas são muito bem-vindas, mas eu quero agradecer de coração a todas as minhas amigas, porque eu considero minhas amigas. Eu estou fazendo aqui um trabalho, dando uma aula para as minhas amigas, entenderam? Então, eu quero deixar esse agradecimento, esse grande abraço para todas as pessoas que deixam o seu carinho diariamente para mim, tá bom? Então, antes dessa aula, né, agora vamos deixar o agradecimento, agora vamos à aula. Aqui eu já tenho pronto o bloquinho, vocês já viram, ok? O bloquinho vocês já viram. Eu vou passar as medidas, ele já está pronto, que é pra gente poder andar mais rápido, não podemos ficar a tarde toda aqui. O bloquinho, ele ficou com 26 centímetros. Eu acrescentei uma barra de 10 centímetros na lateral esquerda e na lateral direita. E acrescentei na parte de baixo também. E eu fiz a metade da frente da capa, que ficou com 43 por 35, mais ou menos, tá? E eu vou pegar um outro pedaço de tecido de 43
por 35 e vou costurar. Então, eu tenho o bloco, que já está pronto, fizemos na aula anterior. Coloquei 2 barras de 10 e 10 embaixo. E vou acrescentar esse outro quadrado aqui atrás, ok? Então, a minha peça principal ficou com 68 centímetros por 43. Eu coloquei manta, coloquei um forro e fiz um quilting de minha preferência. Dá pra ver, Paulo, o quilting? Consegue pegar? Fiz o quilt de minha preferência. Você vai fazer o trabalho que você sabe fazer. Para as laterais da capinha, eu vou precisar de 2 retângulos de 18 centímetros por 29. Eu vou pegar um gabarito redondo, pode ser um prato, eu tenho um gabaritinho desse aqui, ó. Eu vou botar aqui na pontinha dos 2 lados, uma aqui e a outra aqui. Vou riscar e vou cortar o meu redondo, como esse que eu tenho aqui, ó. Como esse que ficou aqui. Já risquei, agora eu vou cortar no risco, deixando os 2 cantos superiores arredondados. Depois que eu fiz o meu quilt, tô com o meu sanduíche prontinho, preparado, eu vou passar um zigue-zague em toda a volta da peça, para ela ficar firminha, ó, não tem um tecido solto aqui, tá tudo presinho. E eu vou alfinetar pelo lado de fora. Fiz uma marcação, dobrei ao meio, fiz a minha marcação, eu posso até colocar um alfinete para você ver melhor, aqui. E o meio da minha peça é a emenda da costura aqui, ó. Eu vou colocar assim e vou alfinetar bem, um alfinetinho próximo do outro, o segredo tá aí. Se você bota alfinetes distantes, não fica bem alfinetado. Ok, já alfinetei todo a minha lateral, é assim que tem que ficar. Agora eu vou passar uma costura de precisão, uma fixação para deixar ele fixado para me ajudar. Depois eu vou colocar o viés. Passei a costura, agora passei a costura, ficou presinho, eu vou pregar o meu viés. Eu preparei um viés de 6 centímetros porque eu estou usando a máquina industrial, lembra? Máquina doméstica, como eu sempre digo, 6,5. Então eu peguei uma largura toda, 1,5 m de viés de tecido. Vou costurar nessa posição assim, ó, fica melhor. Eu vou costurar a primeira a máquina e a segunda é a mão. Porque, como eu sempre digo, a costura mais bonita é a mão que finaliza o trabalho. Então, nós temos que fazer um trabalho de qualidade. Corto o excesso. Está pronto a colocação da primeira parte do viés. Agora eu vou fazer um acabamento à mão. Vou virar ele todo aqui. Vou preparar. Vou deixar ele todo costuradinho, bonitinho, ó. Aqui à mão, por essa parte. Eu vou preparar o outro lado igualzinho e já volto para te mostrar o acabamento final. Nossa capa está quase pronta. Já costurei o viés nas 2 laterais, costuradinho à mão. Agora tá só presinho com alfinetes para eu costurar depois. Agora eu vou botar
o viés do fundo. Eu preciso finalizar essa peça com viés de fundo. Eu vou começar costurando pelo lado direito, na parte de trás. Eu vou marcar, centralizar mais ou menos no meio. Mas eu vou deixar esse pedaço todo aberto. É aquela colocação de viés que eu ensino numa aula que eu já dei. Eu vou começar... Deixa eu tirar da frente da câmera aqui. Tá na frente? Cuida para não costurar a parte de trás. Eu venho costurando, então, o meu viés pelo lado direito, a máquina. E pelo lado do avesso, eu vou finalizar ele à mão. Adoro viés à mão. Antes de terminar essa colocação de viés, eu quero te fazer um convite. O clube Patchwork Home está bombando. Nós estamos hoje com mais de 50 projetos exclusivos e variados, entre patchwork, costura criativa e bonecos. Professora disponível para você tirar suas dúvidas 24 horas, eu, Silvia Moresco. Venha ser uma artesã de sucesso, venha ser sócia do clube Patchwork Home. Lá você vai ter muitas vantagens. Da máquina, o meu viés está aqui, ok? Esse para fazer um acabamento perfeito. Eu vou esticar essa parte aqui que eu deixei aberta antes, eu vou prender com um alfinete, bem esticadinha. Agora eu vou pegar a ponta do meu viés, eu vou colocar em cima, dá pra ver aqui, Paulo? Ó, vou medir, é como se ele serve para medir. Na borda aqui do final da ponta, em cima. E eu vou pegar essa ponta aqui, vou esticar ela bem esticadinha para não sobrar. Seguro firme e passo por cima dessa ponta que tá aqui, ó. Aí eu vou no final, eu vou cortar. Isso aqui serve só como uma base, uma medida. Cortei o excesso. Então, a sobra desse aqui e do outro é o mesmo tamanho da largura do viés. Não sei se eu deixei bem claro, tá? Tem que ter essa sobra. Ó, ele não pode ficar juntinho, tem que ter uma sobra do mesmo tamanho. Ele passa por cima. Se for somar, essa sobra que tá um passando por cima do outro é o tamanho do viés. Eu tiro o alfinete, agora eu vou costurar. Essa ponta eu vou colocar ela virada pra mim, direito olhando pra mim. E essa outra aqui, eu vou sobrepor assim, ó, direito com direito. Então, essa aqui reta, nessa posição, e a outra por cima, assim. Então, uma tá assim e a outra vai ficar assim. Eu vou alfinetar para me ajudar. Um alfinete de cada lado. Se você precisa se orientar, você vai passar um risco, um alfinetinho de cada lado, só para me ficar mais segura, ok? Então, eu vou costurar de dentro do viés para fora, na diagonal. Quem precisa, faça o risco a lápis. Eu vou passar a minha costura direto. Lembrando que essa costura não é da ponta do quadrado, que aqui ficou um quadrado, né? Não é da ponta para dentro, é de dentro para ponta, é ao contrário. Agora eu corto o excesso, abro a minha costura. Quem quiser pode botar no ferro, passar e dobrar novamente o viés na posição inicial.
estico, ele tá exatamente do tamanho da minha peça, sem sobra nenhuma. E agora eu vou finalizar a minha costura. Já é a segunda vez que eu gravo aula ensinando a colocar esse tipo de viés. Ok? Ficou boa a nossa capa. Deixa eu só prender aqui. Para você visualizar melhor. Os ângulos. E essa aqui então é a capa de máquina para você proteger a sua tão querida companheira máquina de costura. Hoje eu vou deixar para o final. Curte, comenta, compartilha. Você que está me assistindo pelos canais da internet, YouTube, Facebook, deixa o seu comentário, deixa suas dúvidas, compartilha com as suas amigas, dá a oportunidade de outras pessoas também ficar sabendo dessas delícias que a gente tanto ama. Se você está me assistindo pelos canais da TV a cabo, Oi TV e NET, também pode falar comigo. Aqui tem o número do WhatsApp, deixa o seu comentário, me chama no WhatsApp. Ficou com dúvida? Pode chamar que eu respondo na hora, tá bom? Espero que tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima aula. Chegou na cidade a loja que faltava, Legítima Super 10. Bazar, utilidades domésticas, roupas, brinquedos e ferramentas, com o preço único de R$10. Aberto de segunda a sábado, das 9 às 18h30, sem fechar ao meio-dia. Venha nos visitar. Legítima Super 10, Rua São José, 246, Centro de Guaíba.